Bem-vindo ao canal Verdade ou Ficção, onde os limites entre o real e o impossível se encontram. Você já imaginou o que aconteceria se o governo descobrisse como manipular o tempo ou até mesmo a mente humana? Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais perturbadoras da era moderna, menos um projeto secreto, conduzido nos subterrâneos de uma base militar em Nova York, envolvendo controle mental, portais dimensionais e experimentos que teriam ido longe demais. Prepare-se para conhecer o enigma de Montauk, o suposto sucessor direto do lendário experimento Filadélfia. Nos anos 1980, rumores começaram a se espalhar entre os moradores da pacata Montauk Point, no extremo leste de Long Island, Nova York. Eles falavam de barulhos metálicos à noite, luzes misteriosas no céu e movimentação de caminhões militares indo e vindo de uma antiga base abandonada, Camp Hero. Oficialmente, Camp Hero havia sido desativada nos anos 60, mas relatos diziam o contrário, que algo continuava ativo lá embaixo, nos túneis e laboratórios subterrâneos. Logo, o nome Projeto Montauk começou a circular em fóruns e documentos não oficiais, e segundo os que afirmavam saber a verdade, esse projeto estava longe de ser apenas mais um teste militar. Era uma tentativa de dobrar o espaço-tempo e controlar a mente humana. O primeiro homem a trazer Montauk à tona foi Preston Nichols, um engenheiro de rádio e ex-contratado do governo. Em 1992, ele lançou o livro The Montauk Project Experiments in Time, onde alegava ter trabalhado na própria base. Nichols dizia que o governo americano retomou pesquisas do experimento Filadélfia de 1943, menos o mesmo que teria feito um navio USS Eldridge desaparecer. O objetivo seria dominar as falhas do espaço-tempo abertas naquele incidente e transformá-las em armas. Segundo ele, o projeto envolvia controle mental em larga escala, manipulação de campos magnéticos, viagens temporais e até criação de portais dimensionais. Nichols afirmava ter recuperado memórias reprimidas após anos de terapia, nas quais se via trabalhando em experimentos com jovens e militares dentro da base. E ele não foi o único a falar. Entre os supostos participantes do projeto estava o Bilek, o mesmo homem que dizia ter estado a bordo do USS Eldridge durante o experimento Filadélfia. Bilek relatava que ele e seu irmão Duncan Cameron foram lançados no tempo durante o incidente de 1943 e reapareceram em 1983, menos justamente dentro da base de Montauk. Lá, segundo ele, cientistas continuavam o mesmo tipo de pesquisa, agora com tecnologia muito mais avançada. Os dois teriam sido recrutados para trabalhar em um programa chamado Phoenix Project, o embrião do projeto Montauk. Bilek descrevia laboratórios subterrâneos, equipamentos gigantescos e uma máquina apelidada de a cadeira de Montauk, supostamente capaz de amplificar ondas cerebrais e projetar pensamentos no espaço físico. De acordo com ele, os cientistas descobriram que a mente humana podia abrir portais temporais quando conectada a poderosos campos eletromagnéticos. Se as alegações forem verdadeiras, o coração do projeto Montauk era a cadeira de Montauk, construída com tecnologia alienígena obtida, segundo os rumores, em Roswell. Essa cadeira teria sido usada para treinar indivíduos psíquicos, principalmente crianças com habilidades mentais especiais, para acessar outras dimensões. Nichols afirmou que centenas de jovens foram sequestrados nas ruas de Nova York, levados à base e nunca mais vistos. Eles teriam sido submetidos a experimentos de controle mental, viagens temporais e manipulação genética. Um dos supostos casos mais chocantes é o de The Montauk Boy, uma criança que, segundo os relatos, conseguiu materializar seus pensamentos criando um ser monstruoso dentro da base. Uma entidade que teria destruído parte das instalações e encerrado os experimentos. Até hoje, há quem diga que Camp Hero foi parcialmente lacrada por causa desse incidente. Em 1994, uma equipe de exploradores urbanos entrou em Camp Hero ilegalmente e registrou estruturas intactas, cabos elétricos recentes e portas de aço trancadas, que levavam a áreas subterrâneas menos, apesar de a base ter sido fechada há décadas. Além disso, moradores relatam interferências em rádios e televisões próximas à base,
e animais desorientados na região. Alguns afirmam ouvir ruídos metálicos e gritos abafados vindos do subsolo durante a madrugada. No topo da base, ainda está a icônica antena parabólica gigante, conhecida como Sage Radar, que muitos acreditam ter sido usada para transmitir frequências de controle mental em larga escala. Mesmo desativada, a antena permanece ali. Uma sentinela silenciosa que parece observar tudo. O governo dos Estados Unidos nega completamente a existência de qualquer projeto Montauk. Segundo documentos oficiais, Camp Hero foi apenas uma base de defesa aérea usada até os anos 60, e os túneis subterrâneos foram apenas depósitos. Mas há muitas lacunas. Os registros de entrada e saída de equipamentos somem em períodos críticos. Contratos de energia elétrica da época mostram consumo anormalmente alto para uma base desativada. E o mais estranho, moradores de Montauk afirmam que até o início dos anos 90, guardas armados ainda patrulhavam a área à noite. Quando jornalistas tentaram visitar o local, parte da base foi cercada novamente, e o acesso aos túneis foi bloqueado por concreto. O motivo: risco de desabamento. Conveniente demais. Existem várias versões sobre o que realmente aconteceu em Montauk. Programa de controle mental da guerra Fria - O projeto teria sido uma extensão dos testes do MK-Ultra, realizados pela CIA para manipular mentes humanas, usando drogas e ondas eletromagnéticas. Pesquisas sobre manipulação temporal. Após o experimento Filadélfia, cientistas teriam descoberto rachaduras no espaço-tempo e tentado reproduzi-las em laboratório. Contato interdimensional. Montauk teria se tornado um portal de comunicação com inteligências não humanas, o que explicaria os relatos sobre entidades materializadas, encobrimento militar. Tudo não passaria de uma operação experimental comum, menos talvez sobre radar ou comunicações, que fugiu do controle e foi encoberta com uma narrativa absurda. Mas no fim, o silêncio oficial só alimenta a dúvida. O caso Montauk inspirou incontáveis filmes, séries e livros. A produção mais famosa, Stranger Things, da Netflix. Os criadores chegaram a admitir que a ideia original se chamava Montauk e se baseava diretamente nas histórias de Nichols e Balek. A própria estética da série menos crianças com poderes psíquicos, laboratórios secretos e portais interdimensionais reflete fielmente o que os denunciantes afirmavam ter visto em Camp Hero. Mesmo que seja apenas ficção, é curioso perceber como tantos detalhes coincidem com os relatos, e até hoje, Montauk atrai caçadores de mistérios, ufólogos e curiosos que juram sentir algo diferente ao se aproximar da base. Alguns falam em campos magnéticos anômalos e perturbações temporais leves, como se o tempo ali realmente se comportasse de forma estranha. O caso Montauk representa o cruzamento entre a ciência, o poder e o medo do desconhecido. Se as alegações forem verdadeiras, então o ser humano realmente ultrapassou os limites da física e da ética. Mas se forem falsas, ainda assim revelam algo inquietante. Como a mente humana é capaz de construir narrativas tão convincentes que acabam moldando a realidade ao seu redor. Talvez Montauk nunca tenha sido um portal no sentido literal, mas certamente é um portal simbólico para nossas maiores dúvidas. Até onde os governos iriam para controlar o tempo ou as pessoas? E quando olhamos para o que o mundo faz em nome da segurança e do progresso, a pergunta final ecoa como um sussurro no radar da história. Projeto Montauk menos verdade ou ficção?